Como ser feliz em 2025? Esse é o último vídeo de 2024, então vamos para a mensagem de fim de ano e a promessa para um ano próspero. Eu quero que 2025 seja um ano de bênçãos na minha vida. E como fazer na luz das Escrituras para que o ano de 2025 seja tudo de bom para mim? Fartura. Haverá tempo em que o homem sentirá fome e sede, não de pão e nem de água, mas sim da palavra do Senhor. É disso aqui que ele estava falando, Jesus Cristo, que haveria tempos que as pessoas andariam errantes pelo mundo, procurando paz espiritual, aquilo que tanto sonhamos para essa vida. Porque a questão agora não é o dinheiro. E por mais que pareça lógico, dinheiro não é tudo. Temos exemplo de pessoas que têm dinheiro, mas vivem amarguradamente num vazio existencial profundo. Muitos mergulham em depressões e não conseguem sair nunca mais. Então, qual é o maior tesouro que podemos ter para 2025? Sabedoria na luz das Escrituras. E é essa luz desta sabedoria que eu quero que reine dentro da sua casa o ano de 2025. Essa é a minha oração e o meu desejo para vocês que estão me assistindo, que o ano de 2025 seja repleto de felicidade, aquele mesma felicidade que Jesus Cristo prometeu: entrai pela porta estreita, porque o gozo será eterno. Mas a porta estreita, ela é delicada, ela é sofrida. A entrada no reino celestial, ela é forjada. Quem já viu o processo de fazer uma espada sabe o quanto é doloroso as pancadas que sofre para deixar aquela espada linda e bonita, ou a lapidação de uma pedra preciosa. Ela é lixada, desgastada, polida, é sofrida. E é esse polimento que precisamos trazer para a nossa vida, para ter um ano de 2025 repletos de bênção. Então vamos fazer uma aliança hoje com o nosso Pai Celestial, de que eu vou fazer essa aliança e eu garanto para vocês que a vida de vocês vão mudar, porque a minha vida mudou. Mas aí, irmão, me diz, você deixou de sofrer com essas mudanças? Absolutamente não, é claro que não, não deixei de sofrer. Mas a diferença agora é que todo sofrimento é passageiro, porque na luz do conhecimento celestial, aquele conhecimento que temos da vida no reino celestial, ele supre, ele cobre a dor dessa existência, a dor dessa vida. Então, vamos para a luz das Escrituras. Como farei para ser feliz no ano de 2025? Procure fazer essa aliança a partir de hoje. Então, nessa sua oração, nessa sua promessa de que você quer um ano de 2025 repleto de bênção, vamos trocar essa bênção, porque isso é a consequência. Eu vou dar exemplo do que é uma consequência. Eu já disse, eu vou deixar aqui em cima, ó, agora, um outro canal que eu tenho, aonde eu perdi quase 50 quilos. Quase 50 quilos. E eu quero falar de consequências para você entender o que as Escrituras diz. Como eu perdi esses 50 quilos? Sem fazer regime e sem fazer dieta. Comendo na luz das Escrituras. Ah, irmão Wagner, você está apelando.
Não, é verdade. Porque as Escrituras diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nada impuro habita nele. Correto? Correto. Então, olha só. Se eu como algo que me faz mal, eu deixo de comer. Gordura. Come gordura, dá azia, passa mal, engorda, deixo de comer. Açúcar traz problemas, exemplo, colesterol, diabetes, deixo de comer. Eu deixei de comer tudo aquilo que me fazia mal. Eu não estou falando de comida, tá, gente? Mas é para vocês entenderem. Deixei de comer tudo aquilo que me fazia mal. Qual foi a consequência? A perda de peso gradual. Essa é a consequência. E já eliminei quase 50 quilos. Veja o vídeo, vou deixar outro vídeo aqui. Veja o outro vídeo que vocês vão entender. Lá eu falo muito mais de como lidar com os problemas psicológicos para você poder perder peso e se enquadrar nessa nova mudança de hábitos. Então é isso. O que eu farei para ter um 2025 repletos de bênção? Vou fazer uma aliança e quais serão as consequências? É isso. Vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, já começa dizendo: não vos engane. Então, não engana aqui o seu coração. As más pessoas, as más companhias corrompem os seus atos. Então, para 2025, a primeira coisa que você tem que fazer é se ajoelhar toda noite e orar pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Por que amigos? Porque o seu coração gosta dessas pessoas, mas elas estão te corrompendo. Então você tem que se apartar dessas pessoas, mas trazer essas pessoas para a sua oração e pedindo que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, influencie essa pessoa de tal forma que ela pare de ver o mal em tudo. Porque você andando com essa pessoa, você trocando mensagem, você conversando com essa pessoa te corrompe. Eu vou dar um exemplo, tanto para homem quanto para mulher. Você tem uma amiga e você troca mensagem falando do seu relacionamento, falando do seu filho, e a mensagem que a outra pessoa te manda: ah, amiga, você é boba, larga ele, que não sei o que. Se eu fosse você, não aguentava isso. Eu já tinha largado por muito mais coisas simples do que isso que você suporta. E você vai alimentando isso dentro de você. Quando você pensa que não, você já acabou com o seu casamento. Para o homem é a mesma coisa. Ele fica falando no seu trabalho, com seus amigos, que a sua mulher não faz isso para ele, que ele já está cansado, que está pensando em pedir o divórcio. Ele vai alimentando esses pensamentos. E o amigo, em vez de dar bons conselhos, exemplo, ore, procure ajuda, procure alguém que já passou por essa experiência para poder te orientar da melhor forma possível, o que o amigo faz? Amigo, larga. Nesse mundo de hoje, a gente não precisa ficar sofrendo por outra pessoa. Não precisa ficar se humilhando por outra pessoa. O adversário, o maligno, ele é astuto e sorrateiro. Ele vai te pegar naquilo que você mais gosta. E na hora que ele derrubar aquilo que você gosta, toda a sua vida vai desmoronar. Bom, eu posso dar um outro exemplo sobre isso com os amigos de Jó, lá no Antigo Testamento, quando veio toda aquela adversidade, ele perdeu os filhos, perdeu as terras que ele tinha, aí a esposa começava a falar para ele abandonar o Deus, amaldiçoar o Deus, e morreu. Mas não é aí que eu quero chegar. Eram os amigos que ficaram do lado dele
para desacreditar em tudo aquilo que ele achava certo. Eu sei que nós ficarmos sozinhos é dolorido, porque todas essas vozes mundanas que pairam na nossa mente, ela é assustadora e não queremos ficar sozinhos. E por isso nos aliamos, nos juntamos com essas pessoas que teoricamente não são boas. Para 2025, o que precisamos fazer? Nos apartar dessas pessoas. Eu vou ler de novo esse versículo para a gente ir para o próximo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 diz: não vos enganeis, as más pessoas corrompem os bons costumes. Então você tem tudo aquilo que você já herdou do seu pai e da sua mãe, que você acha que é as coisas certas, mas essas pessoas de agora, esses novos hábitos, corrompem tudo aquilo que você acredita ser certo. Vamos para o próximo versículo. Em Provérbios, gente, a Bíblia está aqui, mas eu fiz um resumo que está aqui no meu computador, tá? Então vamos lá, em Provérbios, o capítulo 4, versículo 23 diz assim. Esse é poderoso, hein, gente? Esse é um dos mais poderosos capítulos que existe nas Escrituras. Deixa aqui embaixo se você concorda também com esse versículo, que ele é poderoso, porque ele toca aqui, ó. Ele mostra quem é o fraco, né? Mas se nós somos fracos e entendemos este versículo e orar para Deus e pedir que a sua misericórdia entre na nossa vida, as coisas podem melhorar. E melhorar e muito. Vamos lá. Em Provérbios 4, 23 diz assim: domine a sua mente, pois a sua vida é dominada por ela. É na mente que você decide o seu caminho, se será de luz ou trevas. Merece ler de novo. Domine a sua mente, pois a sua vida é dominada por ela. É na mente que você decide se o seu caminho será de luz ou trevas. E o interessante deste versículo, ele retrata o seguinte, que tudo aquilo que você pensa durante muito tempo, provavelmente ele se tornará realidade. Vocês já viram pela rede social, em tudo que é lugar, que é um leão rugindo assim, e um tipo carneirinho, manso, humilde, né? E a frase escrita assim: esses dois somos nós. Então, dentro da gente tem o leão brabo e o carneirinho. Qual vai crescer? Aquele que eu alimentar. Se eu fico colocando na minha mente, aí o versículo anterior, as más companhias que corrompem a minha alma. Se eu fico alimentando coisas que não são boas, o meu filho não presta, minha esposa não é legal, eu não gosto da minha esposa, aquela mulher no meu trabalho, ela é mais amorosa, ela é mais companheira, aquele cara no meu serviço, quando eu peço um copo de água, ele traz, eu nem preciso pedir água, ele percebe que eu já estou muito tempo sem tomar água, ele traz água, ele me traz um chocolate, isso, aquilo. Se você ficar alimentando o lobo dentro de você, ele vai crescer. Aquele que pensa que o seu casamento está ruim, seu casamento vai ficar ruim. Eu conheço várias pessoas que dizem para si mesmo, né, do versículo que nós estamos falando, domine a sua mente. Eu sou mal, eu sou má, ninguém pisa em cima de mim. Atravessou na minha vida, eu nunca vou esquecer. E eu vou fazer de tudo para destruir aquela pessoa.
Quantas pessoas você conhece aqui? Só escreve aqui 1, 2, 3. Só coloca um número aqui embaixo e eu vou saber que você chegou até essa parte do vídeo. Quantas pessoas? Mas como é a vida dessa pessoa que pensa desse jeito? A pessoa é rodeada de fofoca, porque a pessoa faz fofoca, então ela traz fofoca. A pessoa é desonesta e tudo que acontece na vida dessa pessoa também é desonesto. As pessoas maltratam essa pessoa, humilham essa pessoa. Por quê? Porque ela vive para humilhar as outras pessoas. Ela fala mal das outras pessoas e as pessoas falam mal dela. E um outro ponto, pelo fato de você alimentou muito lobo, você transmite uma pessoa ruim, mesmo que no fundo você não é. Isso é uma armadura, você levanta essa armadura de que você é uma pessoa má para as pessoas não perceberem que você é fraco. Mas olha só, ser fraco que eu estou falando, é uma pessoa humilde, mansa, que me fez mal, tudo bem, que fica pela justiça do Senhor, eu não vou levantar minha voz para criticar, amaldiçoar, primeiro porque as Escrituras dizem o seguinte: orai pelo aquele que vos persegue e vos amaldiçoa. Então, se alguém fala mal de mim, eu falo bem. Eu lembrei de uma outra coisa também que eu vi nas redes sociais. Eu também, de vez em quando, eu sou ligado nas redes sociais, mas eu gosto mais de gravar. Tem um homem, ele fez um vídeo assim. Tem um copo, e o garçom esbarra no copo e derruba café. E a esposa dele tá ali com ele. Aí ele vira e fala assim: esposa, por que derrubou o café do meu copo? A primeira coisa que a esposa fez foi culpar o garçom que esbarrou. Lembre-se que eu não estou falando de garçom, não estou falando de café, nem nada disso. Estou falando de coisas espirituais. Ela já culpou a outra pessoa porque o garçom esbarrou em você. Ele falou: nada disso. Não foi isso. Derrubou o café do copo porque o copo tinha café. Se tivesse água, derrubaria o quê? Água. Se tivesse leite, derrubaria o quê? Leite. Se tivesse suco, derrubaria o quê? Suco. Bom, do que eu estou falando, para ficar claro? Quando alguém esbarra em você, igual o garçom, só que o esbarrar são as ofensas, são as injúrias, as fofocas, as ingratidões, uma demissão injusta, uma calúnia. Quando alguém esbarra em você, o que transborda? É aquilo que está dentro de você. Aí transborda a ira, o rancor, você amaldiçoa a pessoa, você xinga, você grita, você fala inúmeros palavrões. É isso? É isso que transborda? O que transborda é aquilo que está cheio dentro da gente. Eu lembro que o Cortella, filósofo moderno, e o Clóvis de Barros Filho também, num livro que eles escreveram, ele diz o seguinte, que transbordar é aquilo que vai além da minha borda. Qual é a minha borda? Ó, meu nariz aqui, ó, o meu cabelo aqui, ó. Então esse é o limite. Aqui o meu nariz é o limite, aqui é o limite, aqui é o limite, aqui é o limite, certo? Então o limite do meu corpo, o que é transbordar? Vai além dessa estrutura do meu corpo. Transbordou. Então, quando eu recebo uma ofensa, o que transborda de mim? O que sai de mim? Lembre-se que o que sai de você é somente aquilo que existe dentro de você. Uma árvore boa não dá bons frutos. Se eu tropeço em uma pedra ou bato o meu dedinho numa quina e a primeira coisa que vem um palavrão, uma ofensa
imensa é porque aquilo que está no meu ser, eu não transbordo nada que tem dentro de mim. E para finalizar esse versículo, Jesus disse: o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas sim aquilo que sai pela boca. Por quê? Porque o que sai da boca é aquilo que transborda, é aquilo que vem do âmago, aquilo que vem do seu coração. E é isso. Então, para 2025, para a gente ter uma vida feliz, nós temos que alimentar o nosso lado bom. Como podemos fazer isso? Ouvir boas músicas, deixar de ouvir as músicas ruins, assistir bons filmes, ler bons livros, ler as escrituras, se aconselhar sempre com as escrituras e as coisas boas. E quando eu pensar em alguém, eu procuro sempre pensar coisas boas, porque o que vem de mim são coisas boas, não coisas ruins. Por isso que a nossa vida não consegue avançar um lado espiritual mais elevado. Por quê? Porque eu alimento esse lado ruim. Então, que para 2025 a gente possa ver as coisas boas em tudo. Mas aí você vira e me diz: irmão, mas as pessoas me fazem cada coisa que é difícil. Bom, de novo, primeiro, se aparta dos maus amigos. Segundo, se eu só vejo coisa boa, como que eu vou transmitir ofensa? Né? As escrituras não mentem. Vamos continuar? Continuando em Provérbios, tem o capítulo 17, versículo 13, que diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Antes de eu começar esse versículo, não estava na pauta, mas me veio agora na mente. Jesus estava andando e ele veio 10 leprosos, né? E ele curou os 10. E ele falou assim: agora vão, os 10 se apresentem no templo e tal. Bom, e mais adiante, Jesus andando, veio um homem correndo e abraçou e pediu perdão, misericórdia, falou que amava Jesus Cristo e era um dos 10 leprosos. E Jesus olhou e falou assim, vamos colocar um pouquinho de romance. Oxi, não era 10 os leprosos? Aonde estão os outros 9? Jesus mostrou aí a ingratidão, que temos que ser grato. Bom, mas o que tem a ver com isso? Primeiro, temos que ser grato a tudo. Grato quando uma pessoa faz alguma coisa de boa pra gente. A gente não tem que pensar, fez porque quis. Já ouvi muito isso, fulano me ajudou porque ele quis, eu não pedi, não fiquei implorando a ajuda de ninguém. Irmão, irmã, seja humilde. Agradeça, por menor que seja aquilo que as pessoas fizeram pra gente. Agradeça. Depois, agradeça pela nossa vida quando a gente acorda de manhã. Agradeça, Pai Celestial, meu Deus bondoso, obrigado por permitir que eu amanhecesse. E na hora de dormir, agradeça também, Pai, por esse dia. Mas esse dia foi de luta, esse dia foi de sofrimento. Mas olha só, lembra aquilo que transborda da gente, aquilo que tem muito? Se o seu dia hoje foi de tristeza, e o conhecimento que você adquiriu nessa tristeza? E com esse conhecimento, quantas pessoas você vai poder ajudar a sair deste mesmo sofrimento que você se encontrou? De novo, quem pode ajudar alguém a sair de um luto, senão aquele que esteve num luto? Quem pode ajudar alguém a sair
de um problema financeiro? Aquele que já passou por problemas financeiros. Quem pode ajudar alguém que encontra destruição dentro da sua família, filho com problema, marido infiel, esposa infiel e ele mesmo infiel, um lar destruído? Quem pode aconselhar? Aquele que já superou tudo isso. É para isso que serve os problemas do dia, para um crescimento espiritual e o mais importante, eu poder ajudar as pessoas que vão trilhar o mesmo caminho que outrora nós já trilhamos. Pense nisso. Então, quando você pensar que você está sofrendo, lembre-se, estou aprendendo. O que o Pai Celestial quer de mim? O que Ele quer que eu aprenda com esta lição? Pague o bem com o bem. Pague o mal com o bem. Por que eu vou pagar o mal com o bem? Porque é aquilo que sai de mim, aquilo que transborda. Jesus Cristo, eu já falei várias vezes, cuspiram na cara dele, bateram na cara dele, ofenderam ele de todas as maneiras possíveis. Procure nas Escrituras qual foi o capítulo que ele revidou. Tomai sobre vós o nome de Cristo. Mas não é só por causa das Escrituras que eu tenho que tomar o nome de Cristo, porque Ele dá o caminho da felicidade, e a felicidade é a gente nos conhecer e não deixar que nada afeta a nossa paz. Puxe pela sua memória. Alguém te ofende. Você passa dias alimentando aquela ofensa. A pessoa nem lembra mais de você, nem lembra das palavras que foram ditas contra você, mas você está ali, remoendo. Aprenda a não se ofender. É difícil? Nossa, como é difícil, irmão e irmã. É difícil, mas use essa passagem. A justiça e a vingança é minha. O seu papel como cristão é descansar nos braços do Senhor e deixe que a vingança e a justiça é dele. Então, nem se preocupe com isso. Te ofendeu? Não me ofendeu. Falaram contra mim? Não falaram contra mim. Entendeu? É isso. Procurai descansar. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não está falando que nós íamos deixar de sofrer, mas por outro lado, quando alguém faz uma ofensa para a gente, essa ofensa já não tem mais significado, porque não me abala. Bom, estamos chegando no final. Se já gostou, já se inscreve no canal, curte e deixa uma mensagem, pelo menos um amém. Pelo menos um amém, para que você me incentive a continuar produzindo esses vídeos. Bom, em Eclesiastes, o capítulo 11, versículo 8 diz o seguinte: viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Essa passagem eu quero ressaltar que ela está na tradução da Bíblia na linguagem moderna. Eu não uso a tradução da linguagem moderna, mas eu achei que essa tradução romantizada mais para o dia de hoje, ela cabe para aquilo que eu quero explicar. Vamos pensar o seguinte, que se eu viver a minha vida triste, vendo tristeza em tudo, vendo defeito nas pessoas,
como será a minha vida? Triste, amargurado, e será um fardo para mim. Lembre-se que eu disse, às vezes eu guardo mágoa da outra pessoa, mas a pessoa nem lembra de mim. Vou dar um exemplo. Eu não gosto daquele ator, e eu não gosto daquele cantor porque ele falou uma passagem. Vou dar um exemplo da minha juventude. Eu gostava de um cantor, e ele disse que não gostava de São Paulo, né? E eu vivo em São Paulo, só que ele morava em São Paulo, mas ele era carioca. Por que ele morava em São Paulo? Porque ele disse que em São Paulo é a terra de se ganhar dinheiro. Falei, nossa, que cara chato, arrogante. O cara fala mal de São Paulo e vem ganhar dinheiro em São Paulo. E eu peguei um ódio dele e parei de ouvir as músicas dele. O cara nem me conhece, não sabe quem eu sou. Não agreguei nada. Eu só alimentei aquele lobo que existe dentro de mim. Olha só quão pequeno eu sou e preciso da orientação do Espírito Santo para a minha vida. Eu deveria ter entendido lá na minha mocidade que ele usou uma má expressão, ele não conseguiu se explicar direito. E eu, como uma pessoa arrogante, peguei isso ao pé da letra. Levamos isso para a nossa vida, que às vezes as pessoas falam não porque as pessoas queriam ser má, mas houve falta de sabedoria para explicar tal sentimento. Bom, então procure levar o ano de 2025 alegre, feliz, tirando aproveito de tudo e lembrando que essa vida é passageira. Se você gasta muito tempo brigando com a sua mãe, lembre-se, amanhã sua mãe não estará aqui. Isso se aplica ao seu pai, a todos os seus entes queridos que estão na mesma caminhada com você hoje. Mas amanhã você pode se encontrar sozinho e viver só de lembranças. A esposa de Ló, que virou estátua de sal. Muitos dizem que ela olhou para trás, mas a analogia não é essa. Ela estava presa a Sodoma e Gomorra. Ela gostava do que tinha em Sodoma e Gomorra. E o coração dela estava lá atrás. E ela não poderia ir para frente. Então, viva intensamente com seus pais, com seus amigos verdadeiros, não colocando em cima os seus amigos da sua família, porque a sua família vem em primeiro lugar. Honre a sua esposa, o seu marido, seus filhos. Viva como se cada dia fosse o último, para que você não tenha que viver de remorso pelas coisas que você não fez. E esse versículo de Eclesiastes 11:8, ele diz o seguinte: tudo que acontece é ilusão. Porque se a gente entender que essa vida ela é passageira e que a nossa vida não é aqui, é uma eternidade longe daqui, que seremos imortais. O que é essa vida? Essa vida não é nada. Então eu estou perdendo a imortalidade porque eu vejo pessoas más, eu falo mal das pessoas, da minha boca não sai palavras de gratidão, não sai palavras de amor, não sai gentileza. Presta atenção, a nossa vida ela é o reflexo daquilo que está dentro de mim. Então, para que 2025 faz essa aliança com o Pai Celestial, de o que sair de você só seja coisas boas, coisas que refletem o amor de Jesus Cristo.
antes de você se irar com alguém, você pense assim: o que Jesus Cristo faria? O que Jesus Cristo queria que eu fizesse? Coloque isso para a sua vida. Coloque de fato o que Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Se você procura paz e amor dentro da sua família, a sua família terá mais paz e amor. É disso que eu falo. Vamos levar um ano de 2025 mais leve. Lembre-se, eu vou mudar aquilo que eu posso mudar. A mudança que eu quero para outra pessoa, eu tenho que começar essa mudança. Existe um versículo que é regra de ouro, que diz o seguinte: tudo que você quer que a outra pessoa faça por você, vai e faça primeiro. Então, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem as pessoas. Se eu não quero que ninguém fale mal de mim, eu não posso falar mal de ninguém. Se eu não quero que ninguém grite comigo, eu não posso gritar com ninguém. Essa é a regra de ouro. É disso que fala as Escrituras e dela testifica Jesus Cristo e o reino celestial. Irmãos e irmãs, eu espero que 2025 seja um ano de prosperidade para vocês e que tudo de bom aconteça. Eu espero que vocês assistam os meus outros vídeos e já se inscrevam no canal. E que a paz de Jesus Cristo reine dentro da sua família em tudo aquilo que você pretenda fazer nesse ano de 2025. Esses são os meus sinceros votos e oração que eu faço a todos vocês. Fiquem em paz em nome de Jesus Cristo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Que 2025 seja o ano da mudança. Amém.